Palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do versículo 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 15. Diz-nos a palavra do Senhor: naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Alcedama, isto é, campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte cair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Esse texto é um texto que mostra a substituição de Matias, de Judas por Matias, e encontramos então nesse texto o momento em que ele é escolhido por meio da oração da igreja. E o tema de hoje, ele está intimamente ligado a essa vida de oração que a igreja primitiva exercia. A igreja começou os seus primeiros passos dando valor à oração, e os efeitos da oração na vida prática da igreja, por qualquer motivo, comprovava a eficácia desse propósito de estar diante de Deus, falando das suas necessidades e buscando em Deus resposta para as suas ansiedades. A igreja, então, desde o seu primeiro passo, recorre à oração, seja para qualquer motivo, eles pedem a orientação divina através da oração. Nós encontramos então um povo que tem fé na oração, ou seja, acredita no resultado, na própria palavra do Senhor Jesus, desde o Sermão da Montanha, ensinando que tudo que fosse pedido em nome de Jesus seria lhe concedido. Agora, como Senhor da igreja e cabeça da igreja, seus discípulos passam a exercer essa autoridade concedida pelo Mestre. E nós vemos então que a oração tem um papel decisivo na história da igreja, conforme relatada no livro de Atos.
Os cristãos oravam pedindo orientação para tomar decisões. Nós temos essa prática no nosso meio e costumamos sempre ensinar a igreja nessa prática, né? De buscarmos orientação para as nossas decisões. E nós encontramos isso nesse texto, onde o povo precisava de sabedoria, porque a substituição era uma substituição importante. Era o corpo apostólico, daqueles que estariam, daquele que estaria junto com os 11, fazendo com que a doutrina cristã se espalhasse pelo mundo. E coragem para testemunhar de Cristo, está lá em Atos 4, 23 a 31. Na verdade, a oração era parte integrante do ministério diário da igreja, né? Então, nós encontramos lá no modo da igreja agir, né? Em Atos 2, de 42 a 47, o modo como eles se reuniam, o modo como eles oravam, o modo como eles cantavam, o modo que eles se comportavam na doutrina dos apóstolos. Essa igreja que vivia nessa missão era uma igreja que recorria à oração em todos os momentos. Encontramos também Estevão orando enquanto estava sendo apedrejado. E esse texto é um texto interessante porque, em vez de Pedro se levantar em oposição a quem está apedrejando, a oração de Pedro é uma oração interessante. Ele pede perdão pelos agressores, para os agressores, pedindo que Deus não estivesse imputando, conferindo o pecado àqueles que o estavam apedrejando. Pedro e João oraram pelos samaritanos. Nós encontramos lá em Atos 8, 14 a 17, né? A igreja começando o seu ministério fora dos limites de Israel. E Saulo de Tarso orou depois da sua conversão, né? Saulo está orando enquanto Ananias está a caminho da sua casa para que ele pudesse ser curado. Pedro orou antes de ressuscitar Dorcas. Atos 9, 36 a 43, nós encontramos o que Pedro fez ressuscitando esta mulher, que era uma mulher bem vista no meio da sociedade, pois era uma mulher caridosa, uma mulher que ajudava muitas pessoas. Cornélio orou para que Deus lhe mostrasse como ser salvo. E aí nós vemos o primeiro gentio recebendo a aprovação de Deus através da sua oração. Engraçado que o próprio Deus, o próprio anjo, que quando chega para Cornélio dizer, ele fala duas coisas importantes na vida do crente: a sua caridade, que é traduzida no livro de Atos como esmola, no capítulo 10, de 1 a 4, como esmola, e oração. E nós vemos esse homem, então, o primeiro gentio a recorrer à oração com um efeito cristão, né? Para que pudesse ouvir a palavra, então ele e toda a sua família ser salvo. Encontramos que também Pedro estava no terraço orando, quando Deus disse como responder às orações de Cornélio, né? Esse evento de Pedro orando é o momento em que Pedro se utilizou para jejuar, para orar a sós, assim como o mestre fazia. Ele sobe para o terraço, sozinho, ele começa a orar, e ali ele tem a visão, uma grande visão. De 1 a 11, nós encontramos esse momento em que a igreja está orando enquanto Pedro está preso, e Deus, na sua misericórdia, livra Pedro da prisão
e o povo fica maravilhado com o grande livramento. A igreja de Antioquia jejuou, e isso é algo assim que a gente encontra na história da igreja, no capítulo 13, de algo novo na vida da igreja. A igreja de Antioquia jejuou e orou antes de enviar Barnabé e Paulo. Todas as vezes que eu falo do apostolado de Paulo, do chamado do apostolado de Paulo, eu estou sempre colocando junto com esse chamado a figura de Barnabé. Barnabé também é um apóstolo, à semelhança de Paulo. Tanto que no mesmo capítulo 13 e no capítulo 14, eles são chamados de apóstolos, né? Paulo não é do apostolado original. Paulo é do apostolado semelhante ao chamado de Barnabé. O apostolado de Paulo só é confirmado no capítulo 13, assim como é confirmado o apostolado de Barnabé, né? Nós encontramos também uma reunião de oração em Filipos, que Deus tocou o coração de Lídia, né? Paulo está falando à igreja lá em Filipos, e a Lídia, que fazia tendas, que fazia panos, né, vendedora de púrpura, teve o seu coração transformado. Eu acho que o microfone está com defeito. Aí, se melhorou. Teve seu coração transformado e ela estava orando. Nessa reunião de oração acontece a sua conversão. A igreja que sempre se dispôs a orar, ela buscou esses resultados e tinha confiança de que a oração ela gerava resultados práticos, e fazia isso por todos os motivos. Às vezes nós temos a vã compreensão de acharmos que não podemos incomodar a Deus com coisas pequenas. Na verdade, a igreja primitiva sempre tomou iniciativa de orar por qualquer motivo, pedir a orientação de Deus por qualquer motivo. E isso é importante, queridos, porque a igreja que passou nesse propósito, a viver nesse propósito, também reconhece que na sua caminhada, todas as coisas, ela dará resultado de acordo com a vida de oração. A igreja que não ora é uma igreja que ela está fadada a ser uma igreja capenga, uma igreja que caminha e fica se arrastando, porque sem oração não tem como sobreviver. Sem oração não há intimidade com Deus. Sem oração não se conhece a vontade de Deus. Sem oração não tem como ser revestido da graça de Deus. Então a igreja que se omite desse princípio fundamental para a igreja é uma igreja que pode ter um bom conjunto, é uma igreja que pode ter bons pregadores, mas uma igreja que não exercita o exercício de oração é uma igreja que está fadada a fracassar. Nos momentos mais difíceis da vida, a igreja então vai passar por dificuldade, por não entender a necessidade da oração. No meio de uma tempestade, orou pedindo a Deus, pedindo a bênção de Deus. Paulo, que está no meio da tempestade, ele recebe a palavra de Deus, dizendo que ele não precisava temer, e que ele estaria sendo testemunha diante do imperador. E Paulo, ainda assim, está orando no meio dessa tempestade, para que Deus esteja protegendo não somente a ele, mas todos os prisioneiros e os guardas que estavam caminhando com ele, que estavam navegando com ele em direção a Roma. Depois de uma tempestade, ele orou para que Deus curasse um homem enfermo. Essa é a figura de Públio, lá
naquela ilha onde os presos e os soldados naufragaram. E nós encontramos então Paulo orando por esse enfermo que estava com um problema bem grave, né? A Bíblia aponta um problema de disenteria, né? E uma pessoa que está nesse estado por muitos dias é uma pessoa que fica desidratada, pode ser levada à morte por meio de desidratação. O chefe dessa tribo, o líder das pessoas que moravam nessa ilha estava enfermo, e Paulo recorre à oração para que esse homem fosse curado. Há muitas perguntas sobre a questão do meio reformado, sobre uma igreja reformada, sobre o efeito da oração. Nunca no meio da reforma, no tempo da reforma, os reformadores abriram mão do princípio fundamental de orar. Tem gente que olha para o meio reformado e acha que o meio reformado que busca conhecimento abre mão do princípio importante da oração. Nenhum reformador do século XVI tem em seus escritos a falta desse fundamento importante. Nenhum reformador omite a responsabilidade de oração. E às vezes as pessoas confundem. Chegam a pleno século XXI a achar que a igreja presbiteriana é fria. E é fria porque não ora. Muito pelo contrário, queridos. Uma igreja reformada, ela deve ter o seu papel fundamentado em 3 princípios bases para a sobrevivência da igreja: oração, pregação da palavra e vida com Deus, vida de testemunho. Se esses 3 princípios não permanecerem na vida da igreja, nós não teremos então uma vida completa no Evangelho. Então, a igreja reformada, sim, desde os principais reformadores, sempre evidenciam a oração como fator primordial para a resposta de Deus às nossas necessidades. E o que nós encontramos então no livro de Atos é esse momento em que a igreja ora, e ela ora por todo e qualquer motivo. Encontramos aqui várias motivações para a igreja orar. A oração é tanto um termômetro como um termostato para a igreja local. O que isso significa? Uma igreja que ora é uma igreja que tem saúde, é uma igreja saudável. E o termostato é o fato do estado de saúde em que a igreja encontra pela sua vida de oração. Então, uma igreja que ora é uma igreja saudável. E ela continua saudável, o seu termostato continua dentro do equilíbrio à medida que ela permanece nesse propósito de oração, né? A temperatura espiritual se elevar ou reduzir depende da oração do povo de Deus. Em nenhum momento, queridos, nenhum momento pode haver uma vida descuidada deste princípio. A igreja começou orando, e até a volta do Senhor Jesus, a oração ainda é o principal meio pelo qual podemos ter intimidade com Deus, né? Lamento muito, às vezes, as pessoas abrirem mão desse princípio importante. Contudo, a gente entende que esse princípio é o princípio que conduz e caminhou com a igreja desde o seu início, e vai ser o princípio que nos levará ao momento final com Deus, porque a oração é primordial para a vida do crente. É ela que estabelece o termômetro, a vida espiritual, a vida saudável do crente. E ela também que mostra essa constância, essa perseverança do crente, né? Então, orar é primordial na vida da igreja. Com isso, queridos, nós entendemos então que esses princípios de oração, que é citado no livro de Atos, nos mostram algumas verdades. Que a igreja que se utilizava para orar era uma igreja que buscava em todo momento uma alegria e uma resistência nos momentos da adversidade.
Quando que a igreja orava? Quando tinha que tomar decisões, nós aprendemos nesse texto. A igreja orava quando passava por provações, e todos os momentos de provações a igreja tinha uma resposta. A igreja orava quando ela tinha desafios importantes para que pudessem ter sabedoria para uma escolha difícil. Foi assim com Matias, foi assim com Antioquia, o centro missionário da igreja, né? A igreja recorreu à oração quando precisou orar, interceder por alguém que estava preso. A igreja recorreu à oração quando ela viu coisas impossíveis, e aí é o servo de Deus mesmo, vendo coisas impossíveis diante dos seus olhos. O que Pedro faz diante de Dorcas, o que Paulo faz diante de Eutico, o que Barnabé faz diante das adversidades que ele encontra à sua frente, é ver que ele, humanamente, nas suas atitudes seria impossível, né? A ressurreição de Dorcas, a ressurreição de Eutico, nós encontramos esse texto sendo realizado por homens comuns, apóstolos do Senhor, mas homens comuns, como qualquer um de nós, né? Assim como Paulo, Tiago cita aqui Elias, sendo um homem tão conceituado no seu tempo, era um homem sujeito às paixões como nós somos. Então a igreja que recorre à oração, queridos, ela pode encontrar em pleno século XXI os mesmos resultados do início da igreja primitiva. Mas pastor, por que isso não acontece? Porque muitas vezes o nosso coração duvida e a nossa oração não passa do teto, né? Porque muitas vezes temos a fragilidade de perceber que o que Deus promete, Ele cumpre, né? Por que nós não somos mais ousados na nossa oração? Porque às vezes falta-nos a percepção de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então nós encontramos esses grandes desafios na vida da igreja, mostrando-nos o exemplo de que a igreja que prossegue e vive em oração é uma igreja que vê os resultados práticos dessa vida de oração, desse exercício de oração. A grande dificuldade que temos no século XXI, essa frieza espiritual, decorre da autossuficiência que o homem sempre buscou, essa autopreservação, essa independência de Deus. E aí nós encontramos então as pessoas abrindo mão desse processo primordial na sua vida. Portanto, amados irmãos, este estudo nos traz a efeito o que a oração produz na vida da igreja e o que a oração produz na vida do crente. Que a nossa vida, que a igreja do Senhor Jesus continue nesse propósito, de viver em oração, em propósito de buscar a Deus, a sua vontade revelada e ser transformada todos os dias em respostas para as nossas necessidades.